Olá! Deixa eu colocar uma musiquinha, né? Pra começar, uma musiquinha fica melhor. Vou guardar uns minutinhos, o pessoal entrar. Vou colocar aqui a imagem do tema da live. Boa noite, Jéssica, Henrique, Igor. Olá, pessoal. Oi, Su. Ficou bom, né? Acho que vocês conseguem ler, né? Pior que ficou junto com os comentários aqui. Vou colocar o tema aqui só pra enquanto o pessoal vai entrando. O Instagram vai avisando que a gente tá por aqui. Encaminha também pros amigos aí, que hoje a gente vai falar de um tema muito legal. A gente vai falar sobre o livro, né? Já coloquei o livro aqui no cantinho pro pessoal ver. E esse livro é incrível, eu tenho certeza que vocês vão gostar do que a gente vai conversar aqui hoje. Então, vamos só aguardar mais um minutinho que a gente já começa. Vamos lá. Eu vou começar, pessoal, falando um pouquinho mais sobre a origem do livro, né? Bom, esse livro aqui, As 16 Leis do Sucesso, o autor dele é o Jacob Petrie, mas ele fez baseado num livro muito antigo de Napoleon Hill, que chamava A Lei do Triunfo, né? Napoleon Hill, pessoal, ele foi um grande escritor, né? Ele chegou a ser assessor de presidentes dos Estados Unidos. Era um homem muito influente. Ele é um dos destaques, assim, que fala sobre desenvolvimento pessoal no mundo todo. Ele é um grande nome aí do desenvolvimento pessoal. Ele fala muito sobre mentalidade. Ele é um cara excepcional. E ele se provou com o tempo, né? Porque Napoleão Hill nasceu em 1883, faleceu em 1970. E esse livro, As Leis do Triunfo, que foi o livro base que o Jacob Petrie usou para criar ele foi escrito em 1928. Ou seja, é um conteúdo muito antigo. E como o Joel Moraes, que é um dos mentores aí que eu sigo, ele fala que bons conteúdos, né, se provam com o tempo. Bons livros se provam também com o tempo. E tá mais do que provado que um livro que foi escrito em 1928 e a gente tá aqui hoje fazendo uma live falando sobre ele, é um conteúdo que se provou com o tempo. Então, é um conteúdo bacana que com certeza agrega muito na vida das pessoas, senão não teria sobrevivido até hoje, né? Bom, como o próprio título do livro já diz, são as 16 leis do sucesso. Eu vou dividir essas 16 leis nos 4 dias que a gente vai falar aqui. Então, vou falar sobre 4 hoje, 4 terça, 4 na quarta e 4 na quinta. E hoje eu deixei aí pra vocês, não sei se vocês conseguem ver, porque às vezes o comentário vai ficar por cima, né? Boa noite a galera que já tá entrando por aqui, a Lu, a Fê, Morgana, Starzinha. Boa noite, pessoal. Bom, vamos começar com o conteúdo então, né? Dei uma pequena introdução aí sobre Napoleon Hill e sobre o Jacob, né, que ele fez essa nova versão, pessoal, para trazer um pouco mais pro nosso cotidiano atual, né? Porque um livro que foi escrito em 1928 tem algumas coisas que mudam um pouquinho. Então, o Jacob fez esse compilado aí de informações para criar essa versão. Bom, então hoje a gente vai falar das 4 primeiras leis, né? Que é a lei número 1, propósito, a lei número 2, mente mestra, a terceira, que é a autoconfiança, e a quarta, que é o hábito da economia. Não sei se é melhor, eu vou tirar um pouquinho os comentários, só para vocês conseguirem ver as descrições, porque eu vou colocando prints aqui atrás, tá? Para facilitar. Quem tiver papel e caneta para ir anotando, é bem legal, tá, pessoal? Os insights, então anotem aí que vai ser legal para vocês olharem depois, né? Revisarem esse conteúdo depois. Então, vamos começar falando de propósito? Deixa eu pegar aqui o resuminho que eu coloquei
para vocês se localizarem. Bom, a primeira lei que ele fala que é o propósito, o famoso propósito, né? A gente ouve falar de propósito muito, ainda mais nesse mundo de agora, a galera na internet e nas redes sociais fala muito do famoso propósito. E isso às vezes até traz incômodo para algumas pessoas, né? As pessoas falam, nossa, mas eu não tenho um propósito, o que eu vou fazer da vida agora se eu não tenho um propósito? E às vezes as pessoas também colocam muito... desenham uma coisa muito grande por trás do propósito, que precisa ser uma coisa muito grande, ter um propósito de... Nem sempre o seu propósito vai ser algo gigantesco, né? Como ser uma figura pública, alguém que super impacte a vida das pessoas. Na realidade, o propósito é você ter um objetivo de vida, né? Você ter algo que você busca conquistar. É ter um objetivo, seja ele algo que você vá impactar a vida das pessoas ou não, ou... Ixi, deu pau aqui na luz, peraí. Pronto. Então, seja ele algo que você vai impactar a vida das pessoas ou não, ou seja algo que é um próprio objetivo seu, né? Se você consegue conciliar o seu propósito com algo que impacte a vida das pessoas, é ainda melhor. Mas não necessariamente precisa ser algo tão grande, tá, pessoal? Não precisa ser um propósito de, eu quero transformar a vida das pessoas. Não, como eu disse aqui na primeira frase que eu coloquei, você precisa saber onde você tá e para onde você quer ir, onde você quer chegar. Na verdade, o propósito é você estabelecer um ponto B. Você tá hoje num ponto A e você estabelece um ponto B, aonde você quer chegar. E por que isso é importante, né? Ele até cita essa frase no livro. A mera luta pela existência, tem um erro de português, sem um objetivo que dê sentido às nossas ações no dia a dia, pode ser terrível. O que ele quer dizer com isso? É muito ruim a gente acordar no dia a dia e trabalhar, fazer nossas atividades e não ter um objetivo de onde a gente quer chegar. Por que você trabalha todos os dias? Por que você acorda todos os dias pela manhã? É necessário que você tenha um objetivo, porque senão você vai passar o dia, né? Você vai trabalhar ali, o dia vai passando, os meses vão passando, as semanas, os anos, e você não tem um objetivo. Então, ele já coloca essa como uma primeira lei, porque o nosso objetivo de vida, o nosso propósito acaba guiando muita coisa. Ele acaba guiando a nossa vida, né? O nosso dia a dia e a nossa rotina. Por isso é tão importante, né? Ele fala que definir um propósito é assumir um papel de liderança perante a vida. Quantas pessoas não têm, né, a liderança da própria vida, ou como eu trago muito no Instagram, liderar os seus próprios pensamentos, liderar a sua mente, né? E quando você define um propósito, isso aqui é onde eu quero chegar, né? Qual que é o meu propósito? Eu quero ter liberdade financeira para ajudar a minha família, eu quero... Talvez o seu propósito seja criar o seu filho de uma maneira bacana, de uma maneira coerente, que torne ele um bom cidadão para o mundo. Talvez o seu propósito possa ser esse. Foi o que eu falei no início, não necessariamente é uma coisa gigante. Às vezes as pessoas ficam atormentadas com essa questão de eu preciso definir um propósito. Não, pensem no propósito como um objetivo de vida, como algo que você quer alcançar, como um ponto B. Então, por isso que é importante a gente definir, onde eu tô hoje, qual que é a minha situação atual, minha situação financeira, emocional, de relacionamentos, qual que é o ponto que eu tô hoje e onde eu quero chegar. Como eu vejo a minha vida daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Ele coloca no final dessa parte que ele fala de propósito dessa lei, ele coloca algumas perguntas que a gente pode fazer pra gente mesmo para poder definir isso, né? Uma delas é, qual o legado que eu quero deixar com a minha vida, né? O que eu quero que as pessoas falem quando eu não existir mais, quando eu não estiver mais aqui, né? Que tipo de pai, mãe, profissional eu gostaria que os outros visualizassem em mim? Tudo isso, a forma, quando a gente faz essas perguntas, ajuda a gente a começar a definir onde a gente quer chegar, né? Quais as contribuições que eu gostaria de deixar para o mundo, para os meus filhos, para a minha empresa, para as pessoas que cruzam o meu caminho. Então você vê que não é necessariamente algo somente para o mundo, para a sociedade, algo muito grande. Na verdade, é algo para você ali. Qual é o objetivo que eu quero para minha empresa, né? Que ele fala aqui, para minha empresa, para os meus filhos, o que eu quero deixar.
Então, o propósito ajuda muito a gente a guiar os nossos caminhos, tá? O objetivo faz com que a gente acorde pela manhã e saiba o porquê que a gente tá saindo de casa, para trabalhar, para lutar pelo que é nosso. Então, por isso ele fala da importância. E uma dica que eu quero dar aqui no final dessa lei é para vocês assistirem o filme Soul, da Disney, S-O-U-L, tá? Ele fala um pouquinho disso, dessa questão do propósito, e é muito legal porque ele traz de uma maneira muito leve. E ele indica que não é uma coisa que as pessoas tanto buscam, às vezes é algo que tá ali de frente, na nossa cara, e a gente fica incessantemente buscando algo tão diferente. Bom, é isso. Vamos passar para o próximo, que é a mente mestra. Segunda lei, mente mestra. O que é a mente mestra? Ele fala da importância do coletivo. É o famoso, assim, acompanhado a gente vai mais longe, né? A gente consegue trilhar um caminho sozinho, mas com certeza acompanhado a gente vai chegar mais rápido, muitas vezes, e mais longe. Ele é o famoso poder do coletivo, né? E por que é importante essa mente mestra? O que é, né, essa mente mestra? São pessoas que estão ali junto com você, que têm o mesmo objetivo que você. E não necessariamente, às vezes a gente fala de mente mestra, às vezes como algo, as pessoas falam muito hoje dos grupos de mastermind, né? É muito famoso isso, tem pessoas que são muito influentes, né, empreendedores, tem grupos de mastermind, que é um grupo que se reúne numa certa rotina para falar sobre objetivos, para trilhar caminhos, para trilhar planos, né? Só que nem sempre a gente está inserido em grupos como esse. Mas é importante a gente estar cercado de pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente consiga trilhar aquilo em conjunto. Só que é importante que essas pessoas que façam parte desse nosso grupo tenham a mesma visão de chegada, né? E é importante que às vezes são pessoas de visões diferentes da gente, né? Porque uma pessoa com uma visão diferente, ela vai trazer uma ideia diferente, né? Até fala aqui, ó. A comunicação desse grupo precisa ser clara, né? Sem dúvidas de que as opiniões que aquela pessoa tá colocando, sem dúvidas de que aquilo é para atingir aquele objetivo em comum. E não porque ela quer colocar aquela opinião simplesmente por ego ou por alguma outra coisa, né? Ela quer colocar aquela opinião como um contraponto para que vocês cheguem em algum lugar que é o objetivo em comum de todos. E o mastermind, pessoal, ele não precisa necessariamente, como eu falei, ser um grupo. Às vezes, o nosso mastermind é a nossa família, né? O meu mastermind, por exemplo, é o Felipe, que é a pessoa que tá todos os dias comigo, é o meu parceiro. O seu mastermind pode ser a sua esposa, pode ser o seu esposo, né? Não necessariamente vai ser um grupo de pessoas. Ou pode ser um grupo do trabalho, um departamento que se junta e faz um mastermind sempre com um objetivo em comum. São pessoas que estão ali por aquele objetivo, sem necessidade de competição, sem necessidade de um aparecer mais do que o outro. O mastermind significa o coletivo, né? São várias pessoas que têm a mesma visão para chegar naquele objetivo. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Ele fala que sempre a gente precisa de pessoas para realizar os nossos sonhos, então sempre a gente vai precisar de alguém, né? Ele fala que ela precisa ser composta de pessoas que compartilhem do mesmo objetivo, alguém que possa trazer um contraponto. Bom, é isso. Eu até coloquei aqui como exemplo alguns filmes que a gente vê um grande mastermind, né? Por exemplo, Os Vingadores, que é um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, que no fundo é salvar o planeta, né? Salvar a galáxia, o mundo, e todos ali é um diferente do outro, um tem uma visão diferente, a personalidade deles é completamente diferente, né? Muitas pessoas assistiram, né? Mas pra quem não assistiu, cada super-herói tem um perfil diferente e juntos ali eles lutam pelo mesmo objetivo, né? Sempre é o mesmo objetivo. Então, esse é o poder da mente mestra, é o poder do mastermind, é o coletivo que trabalha em busca de um objetivo comum, tá bom? Vamos pro próximo. Terceira lei. Apareceu aí? Bom, essa é bem importante, bem legal, acho que é uma das que eu mais anotei coisas aqui, que é a questão da autoconfiança. Quantas pessoas buscam autoconfiança, né? É algo que eu acredito que muitas pessoas hoje buscam, né? E a gente sabe que, na realidade, a origem da autoconfiança tá aqui dentro, né? E
ele começa falando que ninguém vai investir em você se você não for uma pessoa que aposta em si mesmo, né? Então, a gente precisa confiar, né? A gente precisa confiar na gente, nos nossos objetivos, no que a gente é, né? A primeira frase que eu coloquei, ninguém está a fim de investir em alguém que não aposta em si mesmo. Investir... outra coisa, né? Com relação à autoconfiança. Fran, como é que eu adquiro autoconfiança? Eu sou uma pessoa tão sem confiança, é muito difícil, sou uma pessoa muito tímida, não consigo expor minhas opiniões, falar. Bom, primeira coisa aqui, que até no começo ele fala, tá um pouco vinculado com o propósito e tudo mais, às vezes a gente tá muito contrário ao nosso talento. Nem todo mundo tem a oportunidade de poder desvendar o próprio talento, né? Vasculhar o próprio talento. Mas ele fala que quando a gente tá muito longe daquilo que a gente tem um talento específico pra atuar, a nossa autoconfiança ela é minada, né? Porque imagina uma pessoa que é muito bom em uma certa atividade, imagina uma pessoa que nasceu pra nadar, por exemplo. Essa pessoa nasceu pra nadar, ela tem um talento inerente na natação. E aí ela vai, por exemplo, competir na ginástica olímpica, né? Ela tá muito longe, muitas vezes, do próprio talento dela. E aí vai ser muito difícil ela ter autoconfiança naquela atividade que ela tá fazendo, né? Porque aí muitas vezes o que acontece, né? A gente vai para caminhos muito diferentes daqueles que a gente veio para fazer, né? Que a gente tem aquele certo talento, aquela facilidade. A gente vai para caminhos completamente diferentes. A gente vai estudar outras coisas, a gente traz outras atividades para nossa vida que não tem nada a ver com aquilo que a gente tem facilidade, que a gente tem talento. E aí o que acontece? A gente não se sai muito bem, né, naquilo que a gente escolhe, já que não tá muito próximo do nosso talento. E aí a nossa autoconfiança ela vai sendo minada. O que é ela ser minada? Ela vai sendo bombardeada. Porque a gente tá em algo que é muito longe daquilo que a gente tem facilidade para fazer. Então, essa é uma das coisas. Se você tá em uma atividade, alguma coisa que tá muito longe daquilo que você tem um talento, uma facilidade, vai ser muito difícil de você conseguir adquirir autoconfiança naquilo, porque aquilo não é natural seu, né? Então, às vezes, quando a gente descobre o nosso talento em algo, é muito mais fácil da gente desenvolver a autoconfiança. Por mais que a gente não tenha, mas se a gente tem facilidade naquilo, vai ser muito mais fácil. Uma coisa que eu anotei aqui é por que muitas pessoas têm dificuldade com a confiança, de se tornarem autoconfiantes. Não sei se vocês já ouviram isso, alguém falar sobre isso, mas a gente é treinado para ser medianos, né? Imagina, na escola, o sistema escolar hoje, a gente precisa estudar várias matérias, né? E aí, por exemplo, uma pessoa que é muito boa em matemática, às vezes ela pega recuperação em português, porque não é uma matéria que ela tem facilidade. E aí ela começa a estudar muito português, porque ela foi mal na matéria, né? E aí ela deixa de estudar a matemática, que é algo que ela já tem muita facilidade. E aí o que acontece? Ela é muito boa em matemática e não tem facilidade com português. E aí ela começa a estudar o português para poder chegar aqui, né? E ela deixa de estudar a matemática que ela tem facilidade. Ou seja, a gente é moldado para nos tornarmos medianos e por isso que muitas vezes a gente não tem a chance de desenvolver essa autoconfiança em uma determinada coisa, né? Porque a gente não explora isso, a gente sempre tem que tentar ser bom em tudo, a gente sempre tem que tentar ter os melhores resultados, tirar nota 10 em todas as matérias e a gente não desenvolve aquilo que é um talento nosso. E aí a nossa confiança vai caindo, vai caindo. Então, assim, a forma como a gente é estimulado na infância, no nosso ambiente familiar, na sociedade que a gente convive ali, muitas vezes a religião que a gente cresce, tudo isso pode ou desenvolver a nossa autoconfiança ou minar a nossa autoconfiança, né? Então é importante a gente observar qual foi a base relacionada à autoconfiança que a gente teve, né? Foi algo que a gente sempre foi estimulado. E na maioria das vezes é complicado, porque a gente cresce ouvindo muitos nãos, né? Muita repressão, que às vezes a criança ela quer brincar, ela quer fazer as coisas e às vezes a gente não tem chance de conseguir explorar isso, né? E aí a nossa autoconfiança vai ficando minada. Tô repetindo minada 1 milhão de vezes aqui, né? Vocês já repararam que as crianças elas já nascem autoconfiantes?
Normalmente, se você olha para uma criança quando ela é pequenininha, ela é muito corajosa, ela não tem vergonha das coisas, né? Vocês já repararam isso? Quando a criança é muito pequena, ela não tem vergonha de falar, de brincar, de dançar na frente das pessoas. E aí, com o tempo, ela vai perdendo essa confiança. Porque ela começa a ouvir, não faz isso, não faz aquilo, isso é feio, para, fala baixo, não grita, não faz isso, não risca a parede, não. E, de repente, aquela autoconfiança que ela já tinha, natural dela, vai se enfraquecendo. Então, assim, a gente já nasce, nós já nascemos autoconfiantes. O problema é que, com o tempo, isso vai diminuindo dentro da gente e a gente precisa aprender a resgatar isso, né? Quando a gente se torna adulto, a gente quer fugir de situações e a gente vai se sentindo cada vez com mais medo, né? De encarar muitas coisas. E esse é um terceiro ponto aqui pra falar, né, pra essa parte de desenvolver a autoconfiança, é a gente se arriscar. Isso que eu tô fazendo aqui agora desenvolve a minha autoconfiança. Por mais nervosa que eu esteja, por mais difícil que seja abrir uma live, eu invento as lives, depois eu falo, meu Deus, por que eu inventei, né? Agora eu tenho que abrir aqui e eu tenho que falar e eu fico nervosa. Isso aqui reforça a minha autoconfiança, né? Porque aí depois que termina eu falo, nossa, eu passei, consegui fazer. Essa é o último que eu coloquei aqui, agir apesar do medo, porque dessa forma a gente ultrapassa uma barreira, né? Eu vou usar um exemplo que eu já usei outra vez aqui. Quando eu tinha medo de nadar, por exemplo, eu morria de medo de nadar. Depois que eu aprendi a nadar, que eu entrei numa piscina, que eu me desafiei, que eu fui, que eu fiz, aí eu falei, caramba, passou, não tenho mais medo disso, né? Quando eu tive medo de escuro, pessoal, por muito tempo, até os meus 19 anos, para ser bem sincera. Medo de escuro, assim, a ponto de não ir na cozinha e tomar um copo de água sem chamar minha mãe pra ir junto. Era algo bem ruim. E aí, quando eu fui fazer intercâmbio, que eu fiquei sozinha lá, eu enfrentei esse medo de frente, né? Enfrentei de frente, é bom. E eu ultrapassei essa barreira. Depois que eu enfrentei isso, esse medo desapareceu, porque eu passei. É como se eu destruísse aquela parede que tava na minha frente, que me fazia ter medo. Então, uma forma da gente trabalhar essa autoconfiança é se desafiando. Não é fácil, né? Não é fácil eu estar aqui, eu falar. Pra mim pode ser um pouco mais fácil porque eu já tô fazendo isso há um tempo, então já melhorou, já tenho um pouco mais de confiança. Mas as primeiras vezes que a gente faz é muito desafiador, dá dor de barriga, você sua frio, você fica nervoso. Mas você só consegue perder esse medo, trabalhar esse medo e trabalhar essa autoconfiança quando você vai fazendo, vai se desafiando, você vai quebrando as barreiras. Bom, e aí o que ele fala aqui, né? Eu falei pra vocês que o ambiente que a gente convive muito na primeira infância acaba influenciando muito nisso, na nossa autoconfiança. Então, assim, só que aí tem pessoas que falam, eu sempre fui muito repreendida e é por isso que eu sou assim. Eu não tenho segurança, não confio em mim, porque, enfim. E aí ele enfatiza muito que, assim, a gente não é responsável pelo que aconteceu com a gente, né? Isso eu até falo um pouco também quando vou falar sobre hipnoterapia. Nós não somos responsáveis pelo que aconteceu com a gente, mas nós somos responsáveis do que a gente vai fazer com aquilo que aconteceu com a gente. Como que a gente vai reagir perante o que aconteceu com a gente? Você pode simplesmente falar, eu não sou uma pessoa confiante, eu sou tímido e eu vou continuar sendo assim, por mais que isso atrapalhe no seu profissional, nos seus resultados, nas coisas que você precisa realizar. Ou você pode fazer, não, eu preciso trabalhar isso em mim e eu vou atrás, eu vou buscar ferramentas para me tornar uma pessoa mais confiante, né? O que eu preciso fazer? Por que eu tenho essa falta de confiança, essa insegurança? Por quê? Né? E aí você vai trabalhar no porquê, você entende, e aí você vai trabalhando para desenvolver isso. Então ele fala muito que nós somos responsáveis do que a gente faz com aquilo que a gente viveu. Né? A gente vai simplesmente aceitar que é assim, pronto, acabou, ou a gente vai trabalhar para melhorar isso, né? Para transformar isso. E aí um outro ponto que ele cita, que eu coloquei aqui, que eu acho que é legal, ele fala assim que as pessoas, a mente de sucesso, ela passa por 3 estágios: pessoas dependentes, pessoas independentes e pessoas interdependentes. O que são as pessoas dependentes? São aquelas pessoas que são resultados do meio que elas viveram, e ela é passiva, ela tem uma atitude passiva com relação a tudo que acontece. É aquela pessoa que eu falei que ela simplesmente aceita que é desse jeito e que ela não vai fazer nada pra mudar.
E ela é aquela pessoa com a confiança restrita. Então ela fala, eu não tenho confiança, eu não tenho segurança, e eu vou continuar aqui onde eu tô. Só que essa pessoa sofre, né? Porque ela começa a não ter resultados, ela passa por perrengues, por apuros, por não ter essa confiança. Esse é o primeiro grupo de pessoas, são pessoas dependentes, são pessoas que dependem de outras pessoas pra conseguir fazer as coisas, sabe? Aquela pessoa que tem que ter alguém, que depende de alguém pra poder ter algum resultado. A segunda são as pessoas independentes. Essas pessoas são as pessoas que possuem controle sobre o seu condicionamento mental, que criam resultados a partir do esforço individual. É aquela pessoa que vai pra cima, vai pra luta, vai fazer acontecer, vamos resolver, veio o problema, beleza, traz aqui que eu resolvo. É aquela pessoa que vai pra cima, que faz, né? É a pessoa independente. E aí a terceira pessoa é a pessoa interdependente. O que é essa pessoa interdependente? É aquela pessoa que ela utiliza as habilidades dela, né? Ela consegue lidar com as habilidades dela e ela também consegue utilizar as habilidades das outras pessoas. Então ela pega as habilidades dela com as habilidades das outras pessoas para atingir os resultados, para atingir aqueles objetivos. Esse é o terceiro nível, é uma pessoa que provavelmente se relaciona muito bem com as outras pessoas, tem facilidade, ou seja, autoconfiança elevadíssima, né? E esse é o terceiro grupo de pessoas, que é o grupo que a gente tenta alcançar, né? Nosso objetivo, nem todo mundo é assim, mas a gente tem que tentar passar por essas etapas, né? Pra gente conseguir ter resultados e alcançar aquilo que a gente quer alcançar. Ele fala que as pessoas interdependentes combinam seus esforços com o de outras pessoas, unem talentos e habilidades em prol de algo maior que elas próprias, né? Bom, eu coloco aqui que o medo é o oposto da autoconfiança, né? Então, uma pessoa que não tem autoconfiança é uma pessoa que tem muito medo. E para superar esse medo, a gente precisa fazer, se arriscar, porque se a gente não fizer e não se arriscar, a gente sempre vai se retrair, vai voltar. Se a gente faz, a gente fala assim, poxa, não é tão ruim quanto eu imaginei. Mas enquanto você não faz, você não sabe que não é tão ruim, né? Outro dia eu citei o exemplo aqui que às vezes a gente olha, é como se a gente visse a sombra de um monstro na parede e você foge daquele monstro o tempo inteiro. E aí, se você tem a coragem de levantar e acender a luz, você vai ver que às vezes aquele monstro é a sombra de um objeto que estava fazendo na janela, era um galho e não era um monstro que você imaginava. Mas por quê? Você se arriscou em levantar e acender a luz. Se você não fizer isso, você nunca vai descobrir. Então, se arriscar é o segredo para você conseguir desenvolver mais autoconfiança. Ele fala que agir apesar do medo, e ele fala muito da autossugestão, pessoal. A autossugestão é como se fosse quando a gente faz auto-hipnose, quando a gente faz visualizações, a gente trabalhar essa autoconfiança diariamente, né? Você acordar pela manhã e falar, não, hoje eu vou me arriscar, eu vou me tornar mais autoconfiante, eu vou conseguir fazer, eu vou fazer uma apresentação, me preparar antes com autossugestões. Eu consigo, eu sou boa, eu posso, eu dou conta, vai dar certo, né? Sempre trabalhar essa questão de autossugestões, que eu falo bastante nos meus conteúdos, né? O Napoleão Hill, ele traz muito isso de como a gente faz para controlar a nossa mente. Ele fala muito das autossugestões, né? Que é o que eu falo pra vocês. Como que você acha que vai ser o resultado de uma apresentação de uma pessoa que antes da apresentação fala, vai dar merda, eu não vou conseguir, vai dar tudo errado, eu vou gaguejar e tal. Imagina o resultado dessa pessoa ou o resultado de uma outra pessoa que, apesar de estar nervosa e com medo, ela fala, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, respira fundo, você consegue, né? Então, olha a diferença disso. Tem pessoas que não dão muita importância, mas é a forma como a gente se comunica com a nossa mente. Pode ter certeza que isso é literal, porque a nossa mente entende tudo que a gente manda pra ela. Todas as informações que a gente tá mandando ali, sejam positivas ou sejam negativas. Tá bom, pessoal? Bom, vamos pro quarto agora? Que horas são? A gente vai terminar bem certinho, que eu quero fazer mais ou menos em meia hora as lives, então vamos fazer o quarto aqui. Hábito da economia. Bom, vou passar rápido por esse, mas acho que esse é uma questão que muitas pessoas têm em mente da importância, né, da questão da economia, de você estar organizado financeiramente. Ele fala assim, pessoal, economizar não é só bom pelo dinheiro que a gente poupa, mas pelo estado mental que uma reserva financeira produz.
Napoleão Hill, ele traz muito conteúdo a respeito do lado financeiro, de prosperidade, de mentalidade com relação a dinheiro. Ele fala muito disso, muito mesmo. E quando você começa a ler sobre esses conteúdos, você entende que não é o quanto a questão, a importância, o Thiago Nigro fala muito disso, né? Não é o quanto você ganha, mas é o quanto você gasta ou o quanto você guarda, né? Eu trouxe aqui, não sei se todo mundo já conhece, mas a gente seguir canais, seguir pessoas que falam sobre essa parte financeira vai trazer um conteúdo que a gente não aprende na escola, que muitas vezes a gente não aprende no meio da nossa família, né? Às vezes muito pelo contrário, tem pessoas que vêm de uma família que a parte financeira é completamente bagunçada, é completamente destruída, e se você não for atrás desse conteúdo, muito provavelmente você vai repetir um padrão dos seus pais, porque você não aprendeu de uma outra forma. Então a sua mente já gravou aquela forma de lidar com o dinheiro, né? Muitas vezes você aprendeu de uma forma negativa a lidar com o dinheiro. E isso controla muita coisa, tá? Na nossa vida financeira. A forma como a gente lida mentalmente, como a gente lida com o dinheiro. A gente aprende muitas coisas negativas, tá, pessoal, a respeito do dinheiro. Não vou entrar nessa questão aqui, porque isso é conteúdo de pessoas que falam sobre finanças e eu não falo sobre finanças. Eu falo sobre mentalidade. Mas a forma como a gente lida com o dinheiro reflete muito na nossa condição financeira, tá? Não significa que, porque fulano tem muito mais dinheiro, recebe um salário muito maior. Eu já conheci pessoas com salários altíssimos que tinham muito menos dinheiro e muito mais dívidas do que pessoas que tinham um salário, assim, 1/10 do que essa pessoa ganhava, tá? Então não interessa o quanto aquela pessoa ganha, tá? O que interessa é o quanto ela guarda e o quanto ela gasta. Muitas pessoas gastam mais do que ganham e aí já começa errado. Por isso que eu coloquei aqui a questão de quitar, poupar e investir. Primeiro a gente precisa quitar aquilo que a gente deve. Então, existem pessoas que devem muito e mesmo assim continuam comprando coisas. Tá errado, mas enfim, você vai seguir pessoas. Eu indico aqui a Natália Arcuri, tem o Thiago Nigro, o Bruno Perini, uma infinidade de pessoas, Economirna também, tem vários canais no YouTube, pessoal, que falam sobre finanças, que trazem conteúdos financeiros para você aprender o que você precisa fazer para quitar suas dívidas. Depois que você quita suas dívidas, o que você precisa fazer para aprender a poupar dinheiro e depois para você conseguir investir. Mas tudo isso tem que estar baseado numa mentalidade com relação ao dinheiro. Então comece a olhar como você lida com o dinheiro, como a sua família lidou com o dinheiro, o que você aprendeu sobre dinheiro, né? Você aprendeu que dinheiro é algo sujo, que pessoas ricas são pessoas pilantras, você aprendeu que o dinheiro é algo positivo, que pode trazer benefícios para a nossa vida, enfim. Só legal a gente observar o que tem aqui dentro com relação ao tema financeiro, tá? Então, essa é a quarta lei, hábito da economia. Bom, para resumir, vou ativar aqui de novo os comentários. Quero saber o que vocês acharam. Muito obrigada quem ficou comigo todo esse tempo. Então, só para repassar rapidinho, a gente falou sobre a primeira lei. Propósito, mente mestra. Deixa eu tirar aqui a imagem. Falamos de propósito, falamos de mente mestra, falamos sobre autoconfiança e falamos sobre o hábito da economia. Bom, obrigada, amanhã tem mais. Amanhã, só para dar um spoiler para vocês, amanhã a gente vai falar sobre iniciativa e liderança, explore a sua imaginação, alimente seu entusiasmo e autocontrole. Então, para quem gostou das coisas que eu trouxe aqui hoje, volta amanhã, encaminha para mais pessoas. Gente, esse conteúdo é incrível. Eu trago um pouco dos meus insights, mas é um conteúdo que foi criado em 1800 e bolinha. E até hoje 1928. E até hoje a gente tá falando sobre ele. Então é muito agregador. E espero que eu tenha trazido vários insights para vocês. E é isso, vou deixar a live salva por 24 horas até amanhã. Amanhã eu apago, então se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, tá? Vai ficar salva até amanhã, mais ou menos no horário da próxima live, tá bom? Obrigada a todo mundo que ficou por aqui. Estherzinha, Su, Igor, Sá, Henrique, Felipe, obrigado pelo apoio de todos vocês. Lucas, valeu, pessoal. Um beijo e até amanhã.